pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Coisas Envolvidas. Hoje estou com a convidada Rose Rossi. Rose Rossi, isso mesmo. Rose, obrigado por você aceitar esse convite, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Serginho. Ô, Rose, de onde você veio? Bom, eu sou nata de Mineiros do Tietê mesmo. Nasci aqui, cresci, estudei, aí fui para fora para estudar. Estudei em Campinas, voltei e comecei a atuar na minha profissão. Formei minha família aqui e aqui, como a gente sempre fala, né? Aqui que eu nasci, aqui é que eu quero viver, aqui que eu quero morar. Amo essa cidade, mas de verdadeira paixão. Você nunca pensou em ir embora, Rose? Quando você se formou? Não. Quando você foi para Campinas, se apaixonou pela cidade, falou, vou morar aqui. Mas então, até tinha surgido a oportunidade de expandir mais os meus estudos. Só que meu pai havia ficado doente. Aí eu retornei para ajudar minha mãe a cuidar do meu pai. E aí fui ficando, assumi o magistério, fui me apaixonando assim, a cada momento pelo magistério, que é minha vida. Essa é a minha verdadeira razão, minha vida é magistério. E aí fui ficando e fui não acomodando, fui me identificando com aquilo que me tinham oferecido. Então, é o magistério. E essa carreira que você escolheu, por quê? Magistério? Aí, na verdade, Serginho, não era o magistério. Eu queria seguir a medicina, né? A medicina, meus irmãos são médicos e eu queria seguir. Só que aí, como eu entrei em biologia, fui ficando e, como eu falo, quando eu me formei, que eu fui para o magistério, eu me identifiquei com o magistério. E hoje eu falo, não fui uma profissional frustrada por não ter seguido a medicina, pelo contrário, uma profissional realizada, feliz mesmo. Então era o seu... Não era o sonho, mas tornou-se o sonho realizado. Sim. Realizado. Tá. Aí, dessa carreira, e onde veio a política? Como você veio apaixonar pela... Então, Serginho, isso é meio assim, meio, né? Veja, eu sempre fui uma pessoa que tinha como ideal lutar pelas não diferenças sociais. Sempre brigava pela igualdade, que todo mundo fosse tratado com justiça, com igualdade. E aí eu falei, você não tem como ficar apenas criticando uma posição ou outra, você não pode. Você tem que dar a sua parcela para lutar por aquilo que você acredita. Aí eu comentei com meu pai. Falei, pai, eu quero me candidatar. Sabe quantos anos eu tinha, Serginho? 18. 18 Nossa. anos. 18 anos de idade e ainda o voto era tudo por legenda. Você tem que votar presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereadores. Tudo tinha que ser da mesma legenda. Nossa. Todos. Foi o último ano por legenda, né? Aí eu E demorava uns 2 dias para fazer isso, ou não? Ou era tudo num dia? E tudo cédula. Apurados em Jaú, no ginásio de esportes. Meu Deus. Foi complicado. Aí eu falei pro meu pai que eu queria me candidatar. Aí meu pai falou, você tem certeza disso? Porque meu pai sempre foi uma pessoa simples demais, mas com uma inteligência muito grande. Tudo que eu sei, que eu sou, que eu aplico, eu devo a meu pai. Minha mãe também. Mas meu pai que me deu aquele alicerce moral que a gente fala, né? Aí ele falou assim, você vai se candidatar, então o pai te ajuda. Mas uma coisa eu falo para você. Nós somos pobres, mas uma coisa eu te dei e te dou. E você nunca vai perder, você tem que prometer. Eu falei, o quê? Ele falou, o nome. Isso bastou para mim, Sérgio. Porque desde o momento que eu entrei na política, eu tinha isso como em mente. Eu tenho um nome a zelar. Daí a retidão que a gente trabalha e exerce a função política de hoje, né? Mas quem me apoiou, quem me elegeu foi meu pai. Meu pai, com eu 18 anos, foi o meu primeiro mandato. Só que aí eu sofri muito, Serginho, nesse primeiro mandato. 18 anos, só eu de mulher. A mulher não era bem vista na política. Então eu fui muito marginalizada. Mas falei, não, eu vou até o final. Quem que foi o prefeito na época? José Figueiredo.
Foi o Zé Figueiredo. Foi o último mandato do Figueiredo. Um ótimo prefeito que foi. Mas tinha alguns problemas, como todos têm, né? E eu lutava, né? Porque é como eu falo, eu seguia a minha reta. Minha reta. Se nessa minha reta estava Pedro, estava Paulo, estava grupo A, grupo B, eu estava junto, mas eu agia na minha reta de acordo com a minha consciência, Sérgio. Sempre foi assim. Desde os 18 anos até hoje, né? É aquela reta que eu sigo, que eu acho correto e acho moral para trabalhar. E aí eu tive, assim, muitos desafios naquela época. Naquela época eu estudava, as sessões eram de sexta-feira, então eu vinha correndo, ficava sexta, sábado, domingo, segunda-feira cedinho já ia, tinha que ir para a faculdade. Só que aí eles começaram a sentir que eu estava atrapalhando um pouco alguns planos. Aí eles mudaram as sessões para terça-feira. Você imagina o caos na minha vida, é isso? Aí eu ia embora no domingo, porque eu vinha na sexta. Eu vinha embora, ia para Campinas no domingo. De ônibus. De ônibus. Aí quando para voltar, eu tinha que voltar terça para a sessão. Só que o horário de ônibus não batia, eu vinha de trem. Chegava, meu pai me buscava na estação e eu chegava e ia direto para a Câmara. Saía da Câmara, tomava banho, jantava, pegava ônibus aqui, às 11 horas, pegava trem meia-noite em Campinas, deixava minha mãe sem dormir, porque imaginam, praticamente uma adolescente, né, 18 anos, 19, que eu já estava naquela época, pegar trem de madrugada, Campinas, para estar na faculdade outro dia. Mas eu fiz isso até o final do mandato. Meu pai falava assim, não fuja do desafio, filha, estão te desafiando. Vá até o final. Pensou em desistir? Nunca, nunca. Nunca falar pra pessoa assim, ó. Nunca. Porque eu sempre, quando me coloco alguma coisa, posso sofrer o que for, mas eu vou até o fim. Né? Aí eu fui, eu lembro que no último dia da sessão, sofri, viu, Serginho, aquele mandato. Eram brigas com agressões físicas. Acha? Opa! Aí até teve um problema muito sério na Câmara. O zelador era o Miro Pastore. Ai, que saudades do seu Miro, que Deus o tenha em bom lugar. Ele precisou me esconder no banheiro. Acha? E fechar a porta, porque queriam me pegar, não só eu, como outros vereadores também. Não, era na prefeitura, não era na antiga Câmara, era a prefeitura ainda. Lá dentro? Justamente. Aí eu falei, não vou desistir, não. E meu pai sempre junto, né? E tem outros casos também, mas vai envolver outras pessoas, aí a gente acha melhor. E seu pai ia lá, se caso saísse briga, ele tava no meio. Mas esse dia, graças a Deus, ele tinha ido pescar. Acho que Deus tirou ele de lá, você entendeu? Porque ele não ia deixar quieto. Conhecendo meu pai, ele não iria deixar quieto. Aí eu sei dizer para você que no último dia da sessão eu ainda falei assim, meu discurso de despedida. Quando vocês não quiserem a presença e a atuação de alguém, se esse alguém for eu, não desafia. Me ignore. Porque você me ignorando, eu não tenho forças. Agora me desafia. Aí eu vou até o fim. Esse sempre foi meu lema, Sérgio. Então, quanto maior o desafio, é melhor. Você vai, luta para vencer os desafios. E você lembra dessa época? Não sei se você vai lembrar. Qual era o problema ali? Que ele queria aprovar alguma coisa? Que queria? Naquela que era época, essa briga? Naquela época, Serginho, lembro sim. Naquela época, a usina da Barra era muito forte. Né? Nós tínhamos os cortadores de cana, nós não tínhamos o corte de cana mecanizado, era cortadores, né? Só que a usina monopolizava tudo. Não havia indústrias para a cidade. Porque vindo indústria, competia a mão de obra. Então essa era uma briga que eu tinha muito séria. Imagina você lutar com 18 anos contra uma usina. Não tem como, Era complicado, por isso que a gente teve alguns inimigos na época. Então eu lutava para que as indústrias se estabelecessem aqui, mas o monopólio era da usina, né? A mão de obra. Então, elas impediam praticamente, não é que impediam, elas não tinham esse poder de impedir,
mas de uma forma ou outra facilitava ou dificultava a ação para que A abertura viesse. para outras empresas virem. Isso. Entendi. E qual era a partido? Era PT. PT. Eu ainda acreditava muito no PT naquela época. Hoje faz 10, 12 anos que eu me afastei do PT. Por quê? Eu acho que o ideal de hoje não é o meu ideal, né? Hoje já não me identifico a posição do partido. Então, eu já acredito em uma outra linha. Então, eu me afastei. Entendi. Então, aos 18 anos, você ficou 4 anos, você voltou de novo? Não, eram 6 anos. Foi o último mandato de 6 anos, 1982 a 1988. É verdade. Eram 6. Aí, eu me afastei. Fiquei até o final. Mas aí eu falei, não, política não é para mim, gente. Isso tudo que eu passei, mas fiquei até o fim. Só que passaram mais 12 anos. 12 anos e eu comecei a criticar novamente. Falei, pera, você não pode criticar, você tem que fazer alguma coisa para mudar. Então se candidate. Aí eu me candidatei novamente. Não lembro o ano, viu, Serginho? Acho que foi junto com... Essa Câmara foi maravilhosa. Essa deixou nome, deixou história. Eu acho que foi uma das melhores câmaras que eu já conheci. Era eu, Paulo Santilli. Desculpa se eu esqueci alguém. João Sanches, Gazoto, Tião Leiteiro. Então era uma câmara assim muito atuante, muito atuante. Aí voltamos. Aí eu não parei mais, Serginho. Aí fui, me candidatei para prefeita. Só que na época, quando eu me candidatei para prefeita, nós saímos em 5 candidatos. A máquina levou, é lógico, Nossa. né? Aí isso eu deixei, eu não sei, por imaturidade, eu não deixei a razão falar. Porque a razão era unificar toda a oposição para lutar contra a máquina. E aí eu me candidatei. Perdemos a eleição, é lógico, né? Você foi a prefeito com quem que era? O Marquinhos Cipolla. Aí nós fomos, falei, aí na outra eleição, aí sim, falei, vamos com a razão agora. Vamos unificar. Aí nós unificamos, saiu João Sanches e eu vice-prefeita. Aí nós ganhamos a eleição. Mostramos que a união é o que vai fazer a diferença, né? A quebra, você perde. A união, você ganha. Então, nós reunimos todos, falamos, vamos lançar só um foi candidato para bater com a máquina. Foi aí que nós ganhamos. Mas eu vi que o executivo não é minha praia, Serginho. O que eu gosto mesmo é legislativo. Amo legislativo. E sem cargos de presidência, isso não tá legal na minha cabeça. O que eu quero mesmo é o legislativo, é legislar. Aí me candidatei para vereadora, me elegi. Aí eu parei mais 2 campanhas, eu fiquei parada. Aí esse ano voltei novamente. Tá. E essa época do João Santos, você ficou até o final do mandato? Não, Sérgio, não. Como vou dizer para você? Também é meio sério, né? A gente falar a respeito, porque é o prefeito que está com a caneta na mão. O vice-prefeito, quando quer atuar diretamente, às vezes as ideias são divergentes. Então, uma ideia não bateu com a outra, né? E problemas sérios. Eu não podia compactuar. Tanto é que quando eu, na época que eu fui assumir como vice, eu era a professora. Eu me afastei do cargo e me afastei dos vencimentos de professora, fazendo opção apenas por um vencimento. E quando eu retornei, eu me afastei dos vencimentos. Eu poderia receber, mas eu me afastei dos vencimentos, mas não do cargo. Eu era vice-prefeita, porque não tem como você... não existe mais o vice-prefeito, né? Eu só me afastei do vencimento e voltei para a sala de aula e deixei de receber como vice-prefeita. Não recebi o salário de vice-prefeita, só de vereadora, de professora.
Mas quando eu afastei, Sérgio, foi motivos seríssimos que eu não podia continuar. Tá? Eu não poderia continuar porque aí ia ferir aquilo que eu penso como ideal e como moral. Você conversa com ele hoje? Converso sem problema nenhum. Eu converso com todos, sem nenhum problema. Então, hoje, se futuro você pensa em voltar para se candidatar a prefeito ou vice? Ai, Serginho, ao futuro Deus pertence, né? Mas como eu disse para você, eu gosto muito do legislativo, Sérgio. Executivo não me atrai tanto, não. Mas como a gente fala, o futuro a Deus pertence, né? Sim. Não é? Então a gente entrega e vamos lutar para fazer o melhor possível para nossa cidade. É isso que eu penso hoje. Futuro é futuro. Tem muito chão para rolar, muita água para passar embaixo da ponte. Entre todo esse tempo de trabalho, conviver com pessoas, prefeito, qual o melhor prefeito que você trabalhou? Ou assim, vamos dizer assim, ó, essa é o que teve uma opção melhor, assim, um prefeito. Tá. Você podia dizer algum prefeito? Sim. Mesmo com todas, assim, divergências, sim. José Figueiredo. Esse prefeito me traz boas recordações. Tá. Qual é a função do vereador lá dentro da Câmara? Qual é a função dele? Bom, aí que tá, né? Bom, aí já pega um pouquinho bem, né? A função de um vereador é muito ampla demais, muito grande. Legislar a favor da população, correr atrás de recursos para o município, representar o povo, ser o porta-voz da população. É a linha, é o elo de ligação entre o poder executivo, né, e a população. Então, nós temos que ouvir e passar e lutar, entrar com indicações, requerimentos, requerendo informações, acompanhar, fiscalizar as obras que o executivo faz, atividades que sejam desenvolvidas na saúde, na educação, na assistência social. A gente fala, é amplo demais, é muito grande. E o prefeito chega a falar, não o prefeito atual, os outros prefeitos falam, dá uma seguradinha aí, dá um tempo. Nunca, porque eu acho que eles já sabiam da minha conduta. E é engraçado, quando fala que há casos e outros casos, né? E eu falo assim, meu Deus, mas será? Porque nenhum chegou até a mim oferecendo nada, nunca. Propondo alguma coisa. Então, a mim nunca chegou, Sérgio. Nunca. Tá. Eu não sei se a gente já põe a barreira em cima disso, então nem chega. Então, você não dá liberdade para que seja feita uma contrapartida para você. Então, já é barrado aí. Tá. Você podia falar de algum projeto que você já trouxe para a cidade? Algum projeto que conseguiu realizar? Com certeza. Nós temos hoje a Escola Tempo Integral. Você que trouxe? Sim, com certeza. Toda a Escola Tempo Integral foi luta minha. Uma luta muito grande. E está sendo aprimorada, melhorada a cada ano, né? Então, a gente... É isso que eu falo. É uma menina dos olhos minha. A educação é minha área de atuação. Mas a Escola Tempo Integral foi um suporte que eu tive de minha carreira política. Sim. E de algum deputado, você tem algum deputado que busca recurso? Serginho. Você está conseguindo fazer isso? Tô. Tenho alguns deputados que estão em via de viabilizar recursos para mineiros, né? Mas até então, você sabe, ficam promessas, né, Sérgio? De ajudar. E eu estou aguardando. E não
Não é protocolado, nada. Fala, Sim, não, ofícios a gente encaminha. Tanto é que mas mesmo assim não pode. sim, filho, sim, são emendas parlamentares que eles vão socorrer aqueles que eles têm, né, maior, por exemplo, compromissos políticos. Isso eu acho errado, né, Sérgio? Isso é errado. Então, aqueles que eles têm compromissos políticos é onde eles vão colocando o dinheirinho, as emendas parlamentares que a gente fala. Mas nós temos, sim, eu tenho uma deputada que ela chama Andrea Werner. Ela é envolvida nas causas que eu estou envolvida hoje, que é sobre pessoas neurodivergentes, principalmente crianças autistas. Então, ela até vai vir aqui nos dar uma palestra. Pedimos, né, convidamos vários políticos da região para que também levem para a sua cidade o que ela vai trazer para a gente. Mas ela também tem propostas em ajudar essa causa aqui na cidade. E seria assim, no começo do dia que vai assumir a Câmara, quando todos Hum. ganham, todo mundo é amor, todo Aham. mundo é harmonia. É isso mesmo durante o período? Não, não. É assim, Serginho. Antes da eleição, vamos falar, antes da eleição e pós-eleição. Antes da eleição, a gente sabe, é uma luta ferrenha para conseguir voto, para. Então, nós temos oposições, né? Todos, né? Até entre a mesma chapa. Não, entre a mesma chapa não, porque cada voto do seu companheiro te ajuda também, não é verdade? Então, eu sempre tive muita ética na minha campanha. Por exemplo, quando eu ia procurar meus eleitores, se votassem para um da chapa, eu falava tá bem representado, porque o voto dele também está me ajudando. Lógico que partidos diferentes eu tentava angariar, né? É óbvio isso, mas nunca denegrindo a imagem de ninguém. Agora, antes da eleição, é esse o clima. Agora, após a eleição, aí que eu digo para você que nós devíamos ter outra consciência política, que falta essa consciência política, que depois da eleição você já não tem mais grupo A, grupo B, é um único grupo, porque lá nós somos vereadores, chega, esquece partido, nós precisamos do partido apenas como legenda para poder nos candidatar. Agora chega, acabou. Então, de repente, você vota em um projeto que é favorável ao grupo A, então eu estou no grupo A. Eu voto um projeto que está no grupo A, eu estou no grupo. Não é nada disso, gente. A gente tem que ter uma consciência política, legislar com objetivo para ajudar a população. Esquecer essas divergências políticas. Eu deixo bem claro aqui, Serginho, eu não participo de nenhum grupo, se houver, nem sei se há, grupo A e grupo B. Vou dar um exemplo para você, Sérgio. Houve um projeto, alguns projetos na Câmara, em regime de urgência. Eu sempre fui contra regime de urgência numa Câmara. Por quê? Na Câmara nós temos comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras. São 4 comissões. E vereadores compõem essas comissões. 3 vereadores cada comissão. O projeto, seja de que origem for, executivo ou legislativo, entra na casa, tem que passar por algumas comissões. A comissão tem que analisar, ver o que é bom, o que não é, tem dúvida. Quando eu era vereadora antes, né? O que a gente fazia? Chegava um projeto da educação. Eu tenho dúvida. Vamos chamar o diretor do Departamento da Educação. Então, nós convocávamos o diretor do Departamento da Educação para quê? Para que fosse até lá e orientasse o que ele estava pretendendo do projeto. E, juntamente com o jurídico, veríamos se era coerente ou não o projeto. Então, não se votava assim a toque de caixa. Se votava de forma consciente. Podia errar? Podia, Serginho. Mas era difícil. Então, O dano podia ser menor. Sim. E agora, se tivesse um projeto em que precisava ter uma modificação, lá na comissão nós propunhamos emenda para melhorar o projeto. Isso é trabalhar corretamente. Entendeu? Essa é a minha briga. Então, chegou esse projeto na Câmara, um regime de urgência. Eu falo, olha, eu sempre fui contra regime de urgência. Seja projeto A, B, C, D, não importa. Tem que passar pelas comissões. E todos têm que ter o direito de conhecer o projeto. E isso é muito importante, Sérgio. Vou dizer um caso para você agora,
que é uma das minhas metas nessa campanha, é a Águas de Mineiros, tá? A Águas de Mineiros, você conhece o histórico disso? Não, Não. não. Então, eu vou falar mais ou menos por cima, que eu ainda estou fazendo um dossiê, fazendo um levantamento da história, para saber o passo a passo dessa história. Você tá sozinha nessa história? Eu acho que não, Sérgio, porque eu quero acreditar que todos os vereadores vão estar imbuídos para defender a causa da população. Então, eu acho que eu não vou estar sozinha, eu tenho certeza que eles vão vir junto comigo. Eu abracei, e eu quero que todos venham junto, porque eu não quero autoria de nada. Eu quero que a gente alcance nosso objetivo. Não importa se seja eu, se seja um, se seja outro, não importa, nós vamos atingir o objetivo. Aí o que acontece? Águas de Mineiros, não era Águas de Mineiros, era Sanessist. Entrou-se com um projeto para a transferência da Sanessist para a Latam. Você sabia disso? Sabe quem é a Latam? Ninguém sabe. A Latam passou-se para Uniáguas. Só que nessa transferência não se foi feita uma licitação. Não se estudou as obrigações da nova empresa, entendeu? Pode estar certo? Pode. Pode até estar tudo certinho. Mas quando entrou esse projeto e que o executivo entrou na Câmara para permitir essa transferência, foi dado, sabe como, Sérgio? Urgência. Aí, 2 vereadores, Paulo Santilli e Sidney Gasparotto, lutaram contra essa urgência. Queria que o projeto se passasse para as comissões, para justamente fazer aquilo que eu falei para você. Tá. Estudar, convocar, vamos ver, tá certo? Tá, joia, vai para frente. Não tá certo? Vamos parar. Então, eu só toquei no assunto da Águas e Mineiros por causa disso. Então, quando a gente fala urgência, é só como? Calamidade pública, uma perda de verba, um convênio que se não assinar logo, perde esse convênio. Isso justifica a urgência. Agora, urgência, qualquer projeto chegar e jogar como urgência, é crime, gente. Porque, de repente, você não tem tempo de ver o que quer dizer um artigo. Às vezes tem alguma coisa embutida no artigo que não pode passar despercebido. Então, é isso que eu brigo bastante na Câmara. Então, na época, achavam que eu estava contra um grupo e a favor do outro, porque eu tinha votado contra a urgência, não contra o projeto. Aí eu justifiquei para você o porquê nós temos que estudar e não admitir urgência. E até deixei bem claro para o prefeito atual, não venha com projeto de urgência, porque eu vou lutar contra, porque tem que ser estudado. E depois desse episódio que aconteceu, porque foi meio que polêmica esse dia. Mas o povo não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento disso, não tinha essa informação, tudo. Você acha que os vereadores ficaram tudo meio assim, pô, agora... Não, eles sentiram que eu não pertenço a ninguém. Foi bom por isso também. Porque se algum tinha certeza que eu pertencia a um grupo, o outro contra, aí desmantelou tudo, né? Então, eu dei certeza que não estou agindo por ninguém. Estou agindo pela minha consciência, do que eu acho correto. Sempre deixo claro, pensando na população, Sérgio. Sim. E vocês são um trio ou não? Não, eu acho que nós somos 9. Não somos trio. Não. Somos 9. Esquecemos aquele lance de grupos. Hoje somos 9 vereadores. E os dois conversam com você hoje, assim? Perfeitamente. Converso muito com o Casão, admiro muito a atuação dele. Converso muito com o David, também admiro muito a atuação dele. Cada um tem sua linha de trabalho. Um gosta mais da exploração de vídeos, de Face, disso, que é importante, eu sei que é. Eu tenho uma outra forma de trabalhar. Eu não gosto muito de publicidade. Até tem meu assessor de imprensa que briga comigo. Tenho assessor, mas é por conta particular, tá? Não tem nada com vínculo financeiro público, é meu. Briga comigo que eu tenho que postar. Eu falo, ai, calma, deixa eu na minha, porque eu não gosto muito de aparições, tá? Não gosto muito de publicidade. Mas, de vez em quando, é necessário, né, Serginho? Sim. De vez em quando é necessário. Sim. E você pensa no futuro, então? Lógico. De aparecer no vídeo, no futuro, você pensa isso aí? Como assim? Para aparecer no vídeo, mostrar que nem o David faz, o Casão. Mas eu já fiz vários. Sim, mas você faço quando necessário.
Faço Não quando vai fazer direto. direto não. Minha forma de trabalhar é outra. Respeito e admiro a forma dos outros, mas a minha forma é essa. Tá. Como você tá achando? Eu sei que é pouco tempo. Ah, O prefeito, o Chitinha, é como eu falei, no momento ele está se mostrando aberto para conversa. tá? Tá, vou dar um exemplo, Serginho. Nós temos hoje um problema muito sério, mas antes, depois você não me deixa esquecer, tem que lembrar. Na minha área que eu pretendo atuar no município, tá? Hoje temos um problema sério, que é a reciclagem do lixo. Hum. Seríssimo. O que eu ia dizer? O problema chegou até a mim. Aí fui conversar com os coletores de reciclagem. E eu já marquei uma reunião para dia 6, eu acho que foi, na Câmara, requeri o prédio, a Mara disponibilizou juntamente com eles e eu convidei o prefeito. Porque não só eu e os coletores, o prefeito tem que estar junto, nós temos que assumir posturas juntos, não individual, eu coletor, eu prefeito, todos juntos. Ver o que os coletores estão precisando e o que o município pode oferecer. Entrar num consenso para melhorar essa situação, porque isso não pode acontecer do jeito que está acontecendo, né? Então, eu penso muito em trabalhar na área de meio ambiente, principalmente os coletores. Minha atuação também é a Água de Mineiros. Outra atuação também são pessoas neurodivergentes que estão esquecidas em nosso município. Então, essas áreas eu pretendo atuar com muita força, Serginho. Muita briga mesmo. Se não vierem junto, estarei contra, porque eu vou lutar por E isso. ele ouviu Ouviu e vai participar, vai Sérgio. participar Então, por isso que eu falo que ele está se mostrando do início, para mim, até agora, uma pessoa acessível. Acessível a situações que possa melhorar a posição da população. Então, ele pelo menos está procurando atender assim, por exemplo, vamos fazer uma reunião, vamos conversar, vamos resolver. Agora, se vai resolver, a gente vai ver. Então, a gente vai sentar, vai conversar e vai ver as possibilidades do município e os anseios dos coletores também. Tá. E já que aproveitando falando do lixo e tudo, e entulho, o que você achou? O que Nesse acontece? caso aí, eu acho que, bom, veja bem, quando você muda de uma situação para outra, você tem que ver se dá certo. Se não dá certo, você recua e volta na posição antiga, não é? Uhum. Eu acho que na parte do recolhimento de entulho por setores, o trabalho era mais ágil. Hoje está sendo mais difícil. Então está tendo problemas. Eu sinto isso, né? Eu acho que poderia continuar dividir a cidade por setores e não como está sendo feito. Então, mas eu creio que o prefeito vai sentir essa dificuldade de trabalhar como está trabalhando hoje e retroceder e voltar na posição antiga. Acho, né? Que nada melhor que o resultado. Ele devia preparar a população primeiro, né? Falar assim, ó, pessoal, a partir de setembro a gente não vai fazer mais isso, vai. Que pegou de surpresa, né? Ó, a Eu partir de hoje acho. não vai ser mais. Não, isso daí teria que ser feito, Serginho, para dar certo. Eles teriam que fazer uma triagem de interesses antes. Por exemplo, na minha casa, eu vou requerer com a agente de saúde a recolhimento de entulho. Semana que vem, meu vizinho vai requerer. Só que o meu pedido já foi atendido, agora o vizinho, ele vai ter que voltar, deslocar o caminhão de novo para a mesma região. Isso envolve, é logística. Sim, É logística. Né? Agora, por setores, não. Você jogou, recolhe. É logística isso, gente. sim. Então tá faltando um pouco disso. Aproveitando, e a dengue, não é para nem existir mais dengue, né, Aí, Rose? entrei com Não dá pra- requerimento. Entrei com requerimento. Uma cidade E pequena. estou tentando, entrando amanhã com outro requerimento, pedindo as ações que o município está fazendo vista a epidemia de dengue. Aí ele falou que já está em processo de licitação para estudo focal, perifocal e nebulização. Mas a dengue não espera, né? Não. A dengue não espera, Não. né? Então, e a gente vê que estão morrendo pessoas. Pessoas que estão tendo dengue estão ficando sequeladas. Está tendo sequela. Então, eu estou pedindo com urgência onde que está esse passo na licitação
para o controle focal, perifocal e a nebulização. Tem que ter, é urgência. Aí sim, se ele mandar um projeto na Câmara em regime de urgência, você tem que votar no mesmo dia, tá vendo? Esse é um caso, né? Agora, vamos ver o que ele vai responder, né? Mas isso, o requerimento, eu entrei faz mais de um mês. Quantas dengues teve? Você acha que... Eu vou fazer uma pergunta, mas se não puder responder, Tá. tranquilo. Entre os 9 vereadores, tem alguns que não tá trabalhando? Ai, Serginho, eu acho que Por todos, exemplo, na sua forma... eu vou, a hora que a Rose trazer, eu voto lá. Não, eu acho que todos, na sua forma, tá trabalhando, né? Porque cada um tem uma forma particular de trabalhar. Mas nem porque a forma do fulano não é igual à minha que ele está deixando de trabalhar. Cada um tem sua forma de trabalhar. Eu creio que seja isso, Sérgio. E seria possível de todo mundo, que nem você falou, né? Acabou a campanha, já não existe mais. Então, vocês estão em uma equipe ali. Sim, né? sim, Entre sim. os vereadores. Seria possível se os 9 se juntarem e cada um pegar uma área? Pra falar, ó, minha área é saúde, outra área é a parte da educação. A gente vai buscar recurso no deputado. Por exemplo, os 9. Sim. Ó, vamos em 3, vamos lá cobrar isso lá em São Paulo. Do Ótimo, que Sérgio. ficar criticando aqui e tal. Não, Seria possível? É possível, Sérgio, mas nem por isso, por exemplo, eu abraçaria a causa. Meio ambiente, que envolve reciclagem as águas de mineiros, e educação. Tem o doutor Cubano, a área da saúde, é um exemplo, né? Mas não é porque eu esteja numa área que os outros não possam também atuar. Sim, sim. Mas eu acho que seria interessante esse caso que você falou, tá, Serginho? Muito interessante. Que seria possível a gente até levar ao conhecimento deles para ver se a gente pode fazer isso para tentar ver um resultado melhor, né? Agora, até tinha uma coisa para falar para você, quando você falou de oposição, situação, né? Veja um exemplo, Serginho, como a gente vê que a união, que a gente todos tem que ser unidos. A gente fazia a reunião das comissões. Ah, você terminou o assunto? É porque eu vou pulando aí já. Não, é assim mesmo. É aleatório. Tá, porque a hora que eu vejo eu já passei. Não, é aleatório. Aí, por exemplo, teve uma reunião das comissões. Aí eu briguei bastante, Serginho, porque eu estava vendo que os votos vinham vindo prontos. O projeto chegava do executivo, a gente se reunia para as comissões e aqueles votos prontos. Eu falei, mas pera, eu não trabalho assim. Eu trabalho discutindo o projeto. E aí falaram até, pô, a sua época já passou. Eu falei, já passou, mas o funcionamento de moralidade não. Eu quero discutir o projeto. E tanto é que dá resultado, Serginho, porque sentou eu, o Guilherme e o Dedo, que participávamos de uma comissão, estava entrando um projeto que envolvia a parte, por exemplo, vereador cumprir 2 horas diária. Projeto meu. Tá? Porque o vereador tem que estar na Câmara desempenhando a sua função, Sérgio. Precisa estar na Câmara. Ah, mas está cerceando o trabalho dele fora. Não está cerceando, porque você pode estar na Câmara, aparecer um munícipe, olha, estou tendo um problema na minha rua, o vereador pode sair da Câmara junto com o munícipe, ir lá para ver o problema. Então você não cerceia a autonomia do vereador, você permite a autonomia do vereador, mas ele teria que cumprir horário na Câmara. Eu lutei por isso, porque isso daqui é algo que eu sempre acreditei. Tanto é que, independente se for aprovado ou não for, porque não vai ser, eu cumpro meu horário na Câmara. Todos os dias eu estou na Câmara. Independente dos outros irem ou não irem, eu estou. Aí veio esse projeto, falei, vamos sentar e vamos conversar. Aí eu até questionei, vocês acham correto a gente não cumprir hora, mas a gente ter direito a 13º e férias? Sendo que funcionário, para ter direito a 13º e férias, tem que estar no trabalho 8 horas diária. Eu estou pedindo 2 horas. Sabe, aí nós fomos discutindo. Então, tanto o Guilherme como o Dedo foram super acessíveis, né? Falou, Rose, olha, até 13º eu até concordo, mas 1/3 de férias realmente é demais. Então, nós chegamos na comissão a um consenso de que se 1/3 de férias não estava legal para a gente, não estava caindo bem.
Então, nós chegamos à conclusão de que nós três vamos propor à Câmara para que a gente faça oficialmente a doação desse 1/3 de férias para uma entidade do município. Porque não é correto. Daí que eu falo que é importante a gente estar discutindo na comissão. De repente, eles não são obrigados a atender tudo que eu quero, e nem eu atender tudo que eles querem. Mas vamos entrar num consenso melhor, né? Para poder melhorar a situação. E ele dois participou. É. Os outros não participaram? Não é, porque cada comissão são 3. Ah, cada comissão são São 3, 3 você vereadores. falou, é verdade. Então, nesse caso, era o Dedo, o Guilherme e eu, que era de Sim. finanças de orçamento. Ah, Que tá. envolvia o projeto finanças, né? Então, foi... Entendi, agora entendi. E nessa carreira toda, você acha que está evoluindo bastante a cidade de Mineiras? Evoluiu bastante? Poderia evoluir mais? Muito mais, Sérgio. Temos muito a alcançar. Muito, Serginho. Muito em todas as áreas. Educação, saúde, comércio, não é? Mas para isso depende muito do executivo. Tem muita coisa para ser feita. Muita coisa mesmo. A gente, graças a Deus, a gente sempre tem que pensar, né? Nada está completo. Pode ser melhorado para você lutar. Né? Uhum. Tem muito a fazer, sim, Sérgio. E questão da saúde, como que você acha que tá a saúde mineira? Ai, Serginho, olha, uma coisa que eu briguei bastante, né? Até envolve sua área, viu, Serginho? É farmácia. Por exemplo, no pronto atendimento tem uma farmácia para atendimento à população. E que os médicos tenham no seu sistema a lista de medicamentos, porque é um tal do médico receitar um medicamento que eles vão na farmácia do município, não tem esse medicamento. Precisa voltar no médico, agendar a consulta para ver, para mudar o medicamento. Então, ele tem que ter, tem que ser um sistema onde eles têm acesso ao medicamento que tem na farmácia, para poder já prescrever um medicamento existente na farmácia do município. Agora, a farmácia no pronto atendimento, principalmente aos finais de semana, né? Porque muita gente é carente, Serginho. Não tem condições de sair com uma receita e ir na farmácia de plantão e comprar um medicamento. Então, as farmácias do pronto atendimento ser funcionais nos finais de semana. Ter farmacêutico e o médico prescrever o que tem lá na farmácia para o paciente já sair e pegar seu medicamento, sem precisar ir para a farmácia comprar, principalmente nos finais de semana. Isso daí eu já entrei também. Mas parece que já está tendo os medicamentos já que estão começando a fornecer. Entendi. Ainda bem. Obrigada, prefeito, por atender, né? E o raio-x? Então, né? É uma briga. De quem que é o raio-x? Então, né? Então. Quem que trouxe? Eu acho, no caso aí, eu acho que foi o Douglas, né? Que, por emenda impositiva dele. Mas veja bem. Antes disso, já existia um aparelho de raio-x aqui? Não sei, Sérgio. Falam que sim, né? Mas não sei. Mas veja, para você ter um raio-x, mesmo que seja um raio-x móvel, você tem que ter uma estrutura física para receber esse raio-x. Né? A sala tem que ser totalmente vedada para radiação. Não tem vedação para radiação? Tem. Eu acho que não tem. Eu não tenho conhecimento disso, pelo menos não me falaram nada. Agora, o que falta também é temos técnico de raio-x? Tem. Médico, radiologista. Mas, veja só, Sérgio, o que eu penso. Não que os raios-x que sejam feitos não precisem de laudo. Precisa, todos têm que ter. E quem dá laudo é apenas radiologista, a especificidade dele. Só que eu acho o seguinte, ele funcionaria muito, vamos supor, chega um paciente lá no pronto atendimento, com suspeita de fratura. Um médico clínico geral dá para pegar um raio-x e ver, tá fraturado. Depois encaminhar para um laudo, mas está fraturado, já encaminhar direto para Jaú, se não tem como resolver aqui. Não está fraturado, então o paciente nem precisa se deslocar para Jaú. Outro exemplo, uma suspeita de pneumonia. A pneumonia pode se agravar de uma hora para outra, você sabe disso. Então, está com suspeita, o clínico geral que está ali passa o raio-x do município,
vê, ele consegue ver, ó, tá com pneumonia, já vamos entrar com o tratamento aqui. Não tá com pneumonia, fica tranquilo, dá outro medicamento. O raio-x vai ser laudado, não tô dizendo que não vai. Aí você pode até terceirizar esses laudos, não é? Como tem, né, pega os laudos e terceiriza, não tô dizendo que não dê laudo, dê. Mas no caso, o raio-x funcionaria para que o clínico geral tivesse um ponto a mais para sua clínica, né, para sua consulta. E depois encaminhar para o laudo, mas uma urgência já sabe resolver. Então, eu acho que nesse caso é muito falho, que poderia ser resolvido. Uhum. Uma coisa que eu acabei lembrando agora é que todo mundo fala da causa animal, Ah, pronto atendimento, farmácia. ah, Mas é pouco discutido dentista, dentista, nossa senhora. sabe? Ah, mas primeiro deixa eu comentar a respeito de causa animal, tá, Serginho? Vai. Hum. Vamos lá. Depois nós vai falar do. Depois nós falamos do dentista. Rapidinho. Causa animal, eu acho assim uma causa de extremíssima importância. De extremíssima importância. Que não tem quem lute por eles, né? Nós, seres humanos, um luta pelo outro, vai. Mesmo assim, ainda tem um se debatendo contra o outro. Mas o animal não. Então, é muito importante. Eu me vejo na causa animal sem estar diretamente na causa animal. Isso que eu falo para você. Na minha época, um pouquinho tempo atrás, minha mãe era muito envolvida com isso. A gente cuidava dos gatos no cemitério, Eu lembro. tratava desses gatinhos. E nem por isso a gente fez publicidade disso. Nós não tínhamos ONG para fornecer dinheiro, nós fazíamos com recurso próprio. Então a gente cuidava dos gatos, tanto é que deram fim nos nossos gatinhos do cemitério. Mas a gente cuidava. Quantos cachorros que apareceu em casa? A polícia às vezes ligava porque encontrava cachorros que sofreu um acidente para minha mãe cuidar. Minha mãe levava o cachorro na veterinária, pagava. Cuidava do cachorro, às vezes capata engessada, com toalhinha na barriga para ele fazer as suas necessidades. Ficava em casa até recuperar. Quimioterapia. Quantos cachorrinhos minha mãe ajudou a fazer quimioterapia? Mas nem por isso a gente teve recursos de terceiros. Sempre com recursos particulares e sem publicidade. Mas eu acho que todos nós devíamos estar, sim, envolvidos e muito na causa animal, Uhum. que é muito importante. Muito, 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 muito. Eu não conseguiria passar despercebido um animal que está sofrendo maus tratos. Jamais. Jamais. Eu brigo por isso. E que você tenha perguntado mesmo, Não, Serginho? mas já que você falou da causa animal, Ah. esse consultório que tem aqui do container. Ah, estão aguardando. Estão aguardando. Ele tem a estrutura física, mas dentro, né, tá faltando muitos equipamentos. Então, eles estão aguardando esses equipamentos para começar Tem a. que vir uma verba do. Sim, sim. Está criando-se uma diretoria da causa animal. Está se criando. Isso é um passo importante, viu? Sim. Muito importante. Sim. Porque vai estar alguém diretamente ligado a isso. Mas também deveríamos ter outras causas na nossa cidade. Né? As causas das crianças, pessoas, não crianças, pessoas neurodivergentes. Que está passando despercebido, que deveria ter o mesmo foco como está tendo outras causas também. Então, isso tem que ser abraçado. Do dentista, do consultório. Ah, é dentista. Não é muito pensado nisso, né? Não vejo a melhoria assim. Tem um ótimo profissional, mas com equipamento. Eu acho que o que está faltando são equipamentos, viu? Sabe? Porque pessoal O físico pessoal até. não vai atrás do investimento. Pessoal físico até tem, né, Serginho? Mas não tem investimento. Mas você sabe que você me deu uma boa ideia, sabe? Não, a Correr gente podia atrás de pensar investimento nisso sobre isso. aí, cobrar de um deputado, pra Justamente. pensar com carinho Justamente. e investir nessa área de consultório. Eu falo assim, não é fácil ter dor de dente. E E tem Sérgio, uma ótima profissional mas lá dá- dentro. ótimos Tem a profissionais. Selma, quem mais trabalha lá Ótimos. dentro? A Tem a Selma, Xadriana, o Henrique também Selma, trabalha lá, o Henrique. Então, Mas eu penso assim, cara, eles trabalham com recurso limitado. limitadíssimos. Eles são ótimos profissionais e teria sim que dar capacitação maior por possibilidades porque eles ficam presos aí, né, Serginho? Ó. E maior. Pensaria com carinho. Até eu vou trazer o Prado de Lençóis aqui, ele vai vir aqui com a gente. E investir pesado na parte de consultório dentista. Mas eu posso falar para você aonde que tem que trabalhar mais?
Escolas Fundamental 1. Sim. Entendeu? A criança ainda não tem tanta consciência da importância, né, da saúde bucal. Sim. Aí Na teria que se escola investir. Tinham consultórios. Lá Tinha. do João de Até Março. acho que foi o doutor Cubano quem está entrando com um projeto para que seja colocado nas escolas, Eu né? não lembro se era no João de Março Antônio que Ferraz. Antônio Antônio Ferraz tinha consultório. tinha. Na minha época tinha. Eu cheguei a ver. É, No João de Março, não sei o que eu vi. Era, é. tinha consultório lá dentro? Tinha, olha lá. Tinha. Eu não lembro, Serginho. Olha, Não é? era uma coisa que era para evoluir. É. Tirou. Justamente. Deveria ter todas as escolas, porque a saúde bucal começa com as crianças. Elas vêm trazendo isso, né? Sim. É com criança que tem que se trabalhar. Porque não é fácil ficar com dor de dente, esperar um mês. Misericórdia. Para poder ter consulta, Eu misericórdia. queria pensar, esse Desumano. cara aí, ver isso aí, ver se dá para correr atrás. É, E ótimo profissional, mas eles merecem essa atenção, hein? Justamente. Tem mais alguma coisa? Ah, tem a mais importante de todas. É a minha família, Sérgio. Né? Como eu falei para você, eu fiz minha família aqui. Sua menina é dentista. Com certeza. Eu falando. Então, aí você sabe, as duas, né? Porque uma fez fisioterapia e abraçou a odonto também, já foi para o 2º ano de odonto e terminou a fisioterapia. E a outra já é dentista, né? E faz doutorado. Mas assim, minha família, minhas filhas é a base de tudo que eu tenho. Hoje o que é mais importante são minhas filhas, né? E sabe, Serginho, uma coisa eu falo para você. Meu pai falava muito para mim. Por isso que eu falo, meu pai, com toda a simplicidade e humildade que ele tinha, era uma pessoa extremamente inteligente. Ele falava, Ele filho, trabalhava com o quê? pedreiro. Meu pai era pedreiro. Mas ele falava assim, filha, você tem que ser a melhor em tudo que faz. Tudo que você for fazer, seja melhor. Falei, mas ele falava, não é para você ser melhor mais que os outros por ser melhor que os outros. É para que os outros não pisem você. Porque pela competência ninguém passa em cima de você. E falava, nós somos pobres, mas você sendo competente, você é estendido o tapete aonde você passa. Meu pai sempre falou isso para mim e exigia de mim e dos meus irmãos serem os melhores. Porque ele não queria ver filho nenhum, ninguém passando para trás, pisando. E eu falava isso para minhas filhas, né? E elas também têm isso na cabecinha delas, que tem que ser melhor para elas serem respeitadas, né? E você sabe, Sérgio, acho que foi uns 20 dias atrás, uma classe me fez uma surpresa, me convidou para ser paraninfa deles agora no 9º ano. Você viu? Foi lindo, né? Eu até chorei, porque é uma classe... Eu amo todas as classes a qual eu dou aula, mas eu tenho muito carinho por aquela classe também. E ela me convidou. Ai, mas a mensagem que minha filha deu... Sérgio, é assim... Quer ver? Dá meu celular. Não tem problema, né? Não, oxe. Deixa eu até ver. Só você. É rapidinho, Serginho. Porque isso me marcou demais, sabe? Me marcou demais mesmo. É um minutinho. Ela me falou algo em que me deixou assim. Ela falou assim, que ela viu o vídeo. Então, vou ler o que ela falou. Ai, que vídeo lindo, mamãe. Você merece demais. Sempre ensinando a dar o melhor naquilo que fazemos. Você faz isso sempre, todos os dias com excelência. Independente do que esteja acontecendo na vida, sempre se concentrou na sala de aula quando a porta fechava. Então, e Deus sabe o quanto fazer isso todos os dias é desafiador. Então, para mim, né, não tem dinheiro no mundo que pague, porque como ela mesma falou, que quando eu fecho a porta da sala de aula, tudo ficou lá fora, Sérgio. Tudo, tudo, tudo. É incrível. A gente fica assim... É algo surreal. Eu sou outra pessoa dentro de uma sala de aula. Então, eu só penso naquilo, esqueço tudo.
Esqueço o salário, esqueço o problema, esqueço tudo. Por isso que eu falo, tem que dar o melhor. E aí um dia eu falei assim, minhas filhas estudaram no colégio onde eu dou aula, né? Eu sempre tive o desejo de dar o diploma, ou do 9º ano, ou do 3º colegial. E nunca me deram essa possibilidade, Sérgio. Aquilo para mim, eu nunca fui convidada pela classe delas para ser paraninfa. Porque é o paraninfo que dá. Eu nunca fui convidada, né? Aí eu nunca me ofereceram, pelo menos, dar o diploma para uma delas. Aí aquilo para mim, sabe quando lá dentro você ficava, né? Aí minha filha mais nova se formou. Ela fez odonto na USP, Bauru, né? E foi o dia da formatura, da colação de grau. E tá uma formatura linda, colação de grau, né? Tudo. E foi eu, meu irmão e minha cunhada. Aí foi chamando os alunos em ordem alfabética. Passou minha filha, o M, que é de Maria Fernanda, né? E não chamaram minha filha. Falei para minha cunhada, pularam minha filha, eu vou lá. Rose, mas como que você vai lá? Não tem como, Rose, calma. Falei, então vou esperar todo mundo chamar, e se não chamar ela, eu vou. Como é que essa coitada vai ficar sem receber o diploma? Acabou tudo, Serginho. E não chamou ela. Falei, agora eu vou. Sou louca, né? Eu ia passar por cima de todos os protocolos e ia. Aí minha cunhada falou, espera que tem alguma coisa. Minha cunhada já sabia. Aí eles chamaram, né? Aí eles falaram que chamava a mãe da aluna para graduar, para entregar o diploma. Nunca, Sérgio, aconteceu isso. Foi a primeira vez. É aí que eu falo que tem Deus. Sim. Não é? Foi a primeira vez, foi o primeiro ano que chamou uma mãe para dar o diploma. Entendeu? Aí que a mão de Deus reinou. Eu imagino esse dia você em Meu Deus do céu. Choro até hoje. E aí, a hora que eu subi, o paraninfo falou assim, prazer é todo seu em graduar tua filha, a melhor aluna que nós temos. Aí eu até pensei que minha emoção já tinha acabado, né? Minha cunhada e meu irmão já sabia. Você estava pisando nas nuvens. Aí eu falei, minha emoção já tinha acabado. A hora que acabou, aí o paraninfo chamou. Falou, agora vamos chamar da menção honrosa para a melhor aluna da classe. Minha filha. Aquilo acabou comigo. Acabou não, acabei vencendo, né? Porque tudo, dificuldade que eu tive, tudo, Deus me presenteou com as minhas filhas. Então, eu tenho força para lutar, porque eu tenho meu objetivo maior lá na frente, que são elas. Sim. Eu luto, eu vivo e trabalho e defendo elas em todos os momentos. Olha, que emoção, hein? Essa foi. Essa foi. E elas pensam em carreira política também ou não? Uma é simpatizante, mas eu... É a mais nova? A mais velha. A mais velha. É simpatizante, sim, viu, Serginho? Ela tem... sangue político meu. Ela é birrenta, ela briga, ela luta, ela vai em frente. A outra já é mais comedida, luta também, mas no espaço dela. Mas a mais velha já é mais... E ela pensa em... até pensa. Mas eu não dou muita vazão, tá? Tô sendo sincera. Não dou muita vazão para isso. Mas ela fala, mãe... Fala, então, filha, você tem um objetivo, um futuro, né? Na frente. E o parceiro? Ele é uma pessoa maravilhosa, que está na minha vida política desde quando eu era piquititico, que me acompanhava nos comícios, a prefeita. Ele é uma pessoa extremamente sensível, que me ajuda em todos os momentos. A parte política é a pessoa que eu respeito muito. Eu vejo, o Lucas tá... firme e forte, né, Lucas? Gosta, né, Lucas? Né? A melhor coisa da minha vida é proporcionar o que ela precisa. E você tá convidada nas próximas para vir aqui também, viu? Isso sim. Rose, e você tem alguma ideia que você vai trazer para a cidade no próximo Serginho, ano? Alguma coisa que você... Serginho, o que eu... Você já tá falando da educação, sim, né? Sim, Serginho, eu vou falar para você. Outro dia eu tava assim, você
sabe, né? A gente tem momentos de desânimo, né? Eu estava num desses momentos, eu conversando com a minha filha, aí eu falei assim, poxa, filha, olha, eu tô um pouco desanimada. Ela falou assim, mãe, se tudo que você está falando não der certo, uma coisa já está valendo. Falei, o que, filha? Você está dando voz para as crianças que não tiveram voz até agora, que são os autistas, Sérgio. Então, para mim, já está valendo a pena. Então, o que eu quero conseguir? Eu quero ajudar a rever essa situação da água do nosso município. Objetivo. Objetivo, ver essas pessoas neurodivergentes, Serginho. Outro objetivo, o meio ambiente. Gente, se a gente conseguir resolver 50% de cada coisa, já fiz muito, Sérgio. Já fiz bastante. A última, você quer dar alguma mensagem para alguém? Posso falar sim. Falar que nunca desacredite dos seus sonhos. Sempre lute, corra atrás dele, principalmente as mulheres. Mulheres se envolvem em política. Faça valer a sua opinião, a sua voz. E nunca desista. Por maior que seja o desafio, nunca desista. Enfrente os desafios. Todos. Podemos perder alguns, mas alguns a gente ganha. E vale a pena, gente, tá? Lute e conquiste o seu espaço. Que nós temos espaço. O que está faltando é a mulher ocupar o espaço na política. É o que a gente fala. Mulher, nós temos voz. Então venha junto com a gente. Antes de a gente encerrar o episódio, eu faço sempre a última pergunta. Agora eu falei certo, né? Porque eu falo a primeira pergunta. É a última pergunta. Qual é o sentido da vida? Meu Deus do céu. Sentido da vida. É tão simples falar, né? E tão difícil. Sentido da vida é a gente sempre ter Deus na frente. Quando você tem Deus na frente, você consegue tudo que você almeja. E se você não consegue, uma coisa a gente fala. As portas, às vezes, estão fechadas, mas são fechadas por Deus para te prevenir de alguma coisa ou para te abrir uma outra possibilidade. Então, quando você coloca Deus à frente, Deus sabe a hora de abrir e a hora de fechar as portas. Então, eu sempre coloco isso em mente. Tá bom. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, Serginho. Muito obrigada. Gostei de participar junto com vocês, tá bom? Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio de Carroza e Rossi. Muito obrigado. Amém.